Brasília. É que nenhum advogado tem coragem de dizer porque eles têm que proteger o interesse do cliente. Mas eu falo porque eu não tenho cliente nenhum, meu único cliente sou eu, então eu me ferro sozinho. Sabe-se em Brasília que o processo, quando chega lá, você tem que procurar o escritório de uma esposa, o escritório de um filho, de um sobrinho, etc. e tal. E o que é isso se não financiar o filho para interferir na atividade jurisdicional? Os ministros permitem que seus filhos, suas esposas, atuem dentro do STF, o que se sabe em Brasília é que nenhum advogado tem coragem de dizer porque eles têm que proteger o interesse do cliente. Mas eu falo porque eu não tenho cliente nenhum, meu único cliente sou eu, então eu me ferro sozinho. Sabe-se em Brasília que o processo, quando chega lá, você tem que procurar o escritório de uma esposa, o escritório de um filho, de um sobrinho, etc. e tal. E o que é isso se não financiar o filho para interferir na atividade jurisdicional? Então, o Alexandre também mereceria tornozeleira, porque o filho e a esposa interferem na atividade jurisdicional da Suprema Corte por conta de uma medida que é inconstitucional, antiética, ilegal, mas que o STF decidiu revogar. O segundo parágrafo, as graves condutas ilícitas, pode colocar de novo, as graves condutas ilícitas demonstram que Jair Messias Bolsonaro está atuando em conjunto com seu filho nos atentados à soberania nacional, com o objetivo claro de interferir no curso do processo, desestabilizar a economia do Brasil e pressionar o Poder Judiciário, notadamente o Supremo Tribunal Federal, através de imposição de sanções em face de autoridades públicas brasileiras. Ora, volte para mim agora. Por que então não se coloca uma tornozeleira eletrônica no Lula? Porque eu acho que o governo dele desestabiliza muito mais a economia nacional do que sanções fundamentadamente impostas por um outro país que também é soberano. Que também é soberano. É ridículo você ler uma baboseira dessa e outra. Desestabilizar a economia e pressionar o judiciário. Eu não estou vendo judiciário nenhum pressionado. A única pressão que eu vejo é a popular e a de comentaristas que têm vergonha na cara e não se prostituem, que é pressionar para que eles cumpram a lei. Então esse é um trecho da decisão que fundamenta essas medidas de hoje. E como é a primeira vez que ele está na Oeste, dando as boas-vindas ao Gustavo Segré a esta casa, eu passo aqui para os seus comentários, Gustavo Segré. Muito obrigado, Pavinato. Há muito tempo atrás, fiz uma matéria na revista Oeste que mencionava a luta entre duas teorias. Uma era a teoria de Montesquieu, o espírito das leis, 1748, a divisão dos três poderes, constituição da estrutura da República. Hoje, para a gente ter o espírito das leis, a gente precisa fazer uma mesa branca no Brasil para vir o espírito das leis. Mais ou menos isso. Incorporar o espírito. E se vier das leis, melhor. Qual era a outra contrapartida? Teoria da dominação de Max Weber, finais dos 1800, início dos 1900, em que quando a gente resolve assumir a República como forma de governo, esses três poderes, e especificamente o judiciário, tinha uma característica, que eram nula e invisível. Ou seja, duas características na característica do judiciário. Nula porque deveria resolver as questões independente do nome que estivesse na capa, e a outra questão invisível. Ninguém precisava saber o que fazia e por que fazia. Se hoje nós, e convido a audiência a fazer esse desafio, tivermos que perguntar a qualquer pessoa da família, da rua, que nos diga 5, 7 nomes da seleção brasileira de futebol, dos jogadores, mais de um teria muita dificuldade. Mas se tivéssemos que colocar 5, 7 nomes dos ministros da Suprema Corte de Justiça, mais de um diria, não, 5, 7, eu te conto os 11. Cadê a invisibilidade nessa situação? Não tem. E aí vem a outra teoria. Imagina, ele faz poses sexys de modelo para The New Yorker. Canta, o outro canta, é uma vergonha. Sim. E a teoria da dominação de Max Weber tinha que a dominação se fazia através de 3 critérios. Uma era a dominância tradicional, outra carismática e outra legal.
E essa dominação do povo, claramente, quando nós vamos... Carismática é Lula falando errado perante uma militância que fala errado. Uma característica de dominância carismática, o Bolsonaro por onde passa, que sempre tem muita gente, sem precisar falar errado. E quando você vê na legal, hoje está traduzindo a ilegal. Questões de ilegalidade. O IOF, por exemplo, não era competência, e eu não sou jurista, mas sou contador e conheço o Código Nacional Tributário. Quando você apela a um IOF, que é um tributo, um imposto regulatório para regular a economia e não arrecadatório, a jurisprudência para esse tipo de trabalho seria o Supremo Tribunal de Justiça, não o Supremo Tribunal Federal. Mas foi atropelado. Então, a dominância é colocar pessoas presas para que não saiam a reclamar na rua, regulamentar as redes sociais para que ninguém possa reclamar. E aí vai uma série de medidas que está nos levando a um lugar que é muito perigoso. Sobretudo porque a canetada de um ministro vale muito mais que 70, 80 milhões de eleitores, quando 383 congressistas não diputados resolvem fazer e aprovar uma PDL, que é um decreto legislativo, derrubando o decreto presidencial. E aí vem para mim, uma estratégia perfeitamente delineada em que a notícia de ontem, que era o IOF, que deu um auê terrível, ninguém mais fala disso hoje. Não tem mais fala sobre isso. Por quê? Porque um momento atropelou outro momento. Agora seria a questão do Bolsonaro. E quando a gente avalia essas situações, observa que está tudo, desde o começo, feito precisamente para ratificar um comentário do presidente da Corte Suprema. Derrotamos o bolsonarismo. Agora temos que tirar o Bolsonaro do caminho. E esse bolsonarismo é todo aquele que tem uma simpatia por Bolsonaro. Eu, de novo, não conheço questões jurídicas, mas a quem poderia pensar em que um pai não pode falar com o filho, pelo motivo que seja? Em que situação legal isso teria cabida? E não considerou, nessa ajuda econômica, tem muitos filhos de presidentes atuais, inclusive, que ficaram ricos com aportes de empresas, colocando em empresas que não tinha nada. No Brasil? Teve filho de presidente que ficou rico com Lembra uma empresa Oi? Não lembro. Então, não me lembro. Agora, você sabe que é ridículo? Porque no Brasil a lei diz que o pai e a mãe, eles têm obrigação de auxiliar um filho sem condições financeiras. Então, por exemplo, se o Eduardo ele licenciou, foi com a família, porque ele tem uma família, tem filho, tem esposa, etc., e não está recebendo o salário dele. Se ele não tivesse como... Ele poderia ele tem até a legitimidade jurídica de requerer uma pensão ao pai dele, se o pai tiver condições. Mas não precisou, porque o pai já ajuda o filho. Então, o que ele está dizendo é, a ajuda que ele deu, o que no Brasil é uma obrigação legal, tanto de pai para filho, de mãe para filho, quanto de filho para pai e mãe. Em linha reta, avô, pai, mãe, filho, neto, neta, se alguém nesta linha está passando necessidade e outro tem a possibilidade de ajudar, é obrigação legal ajudar. É obrigação legal ajudar. E o que ele está fazendo é subvertendo tudo isso. Aí ele fala, Arthur, dos 14 mil dólares. Nossa Senhora, 14 mil dólares achados no bolso. 14 mil dólares, ele vai fugir. Eram os 14 mil que faltavam para perpetrar o golpe no Brasil. Aí vamos lembrar da Lava Jato. Operação Sem Limites. Tá? Casa de gerentes da Petrobras. O que você achou? Se achou tão pouquinho dinheiro, por exemplo, um ex-gerente da Petrobras, que foi o Pedro Barusco, falou que o PT recebeu 200 milhões de dólares de propina. Não é 14 mil dólares, 200 milhões de dólares. Aí a gente vai voltando aqui, a coisa vai ficando pior, porque você achava dinheiro na parede de um, você achava dinheiro na casa de gerente. Teve um que entre dólares, euros e reais tinha mais de 4 milhões em dinheiro em espécie. E vale lembrar também, porque o Alexandre de Moraes
faz parte da primeira turma, e há 2 anos, no dia 6/6/23, 6 de junho de 2023, o que a primeira turma decidiu? E o Moraes, inclusive, porque foi por unanimidade. O Lira, ele era presidente da Câmara dos Deputados. Então, ele podia ser útil e subserviente. Sendo o STF mudou o entendimento que tinha tomado em 2019, porque ele tinha sido tornado réu numa ação de corrupção. Como é que se deu essa aí? O assessor dele, Luiz Arthur Nogueira, veio de Brasília para Congonhas e voltaria de Congonhas para Brasília. O Lira confessou que pagou as passagens do assessor, do bolso. Então você vai para Congonhas, de Congonhas você volta para Brasília. Aí aqui ele foi flagrado tentando embarcar com R$106 mil em espécie. Tá? Só que o Lira falou, olha, eu paguei para ele ir e voltar, eu paguei para ele fazer um bate-volta em Congonhas, uma história bem verossímil. Juntar milhares. Uma história bem verossímil. É que eu tenho passagem para vencer. Muito verossímil. Então você vai, faz o bate-volta Congonhas, Brasília, você não tem nada para fazer aqui, eu sou presidente da Câmara, né? Não tem nada para fazer aqui. E aí ele foi flagrado com 106 mil de propina. E esse dinheiro seria uma propina paga, né? Porque ele foi inocentado. Claro. Seria uma propina paga pelo presidente da Companhia Brasileira de Trens Urbanos, Francisco Colombo, para angariar apoio e permanecer no cargo. Compra de voto. Para ele permanecer no cargo. Mas daí, sabe o que ficou decidido, inclusive pelo Moraes, no caso do Lira, dos 106 mil em espécie? Aspas, não foi demonstrada a existência de lastro probatório mínimo indispensável para a instauração de um processo penal em face ao referido denunciado. A lei brasileira é a mesma. Só que, diferente do Lira, o Bolsonaro não é nem útil, nem subserviente ao STF. É bom a gente lembrar, que o povo esquece. E agora, eu queria saber também, pelo risco, porque ele usou desestabilizar a economia no Brasil para ferrar o Bolsonaro. O que ferra mais a economia? O que desestabiliza mais a economia do Brasil? A insegurança jurídica do STF, o governo Lula ou o Trump tomar atitudes para falar, olha, Brasil, você não respeita a própria lei? Olha, Pavivi, eu diria que hoje o problema número 1 do Brasil é a insegurança jurídica do Supremo Tribunal Federal. Né? O Alexandre de Moraes, Pavivi, ele está tão desconectado da realidade, tão desconectado, que aconteceu algo surreal. Lembra que ontem a gente comentou sobre o absurdo da questão do IOF? Né? Além do Alexandre de Moraes querer ser ministro da Fazenda, ele determinou que a cobrança fosse retroativa ao começo de junho. A gente destacou aqui, isso é um absurdo do ponto de vista jurídico. Muito bem, a Receita Federal teve de vir a público e dizer, realmente não dá para cobrar retroativo. Isso é ilegal. A Receita teve que dizer que a decisão do Alexandre de Moraes era ilegal. Aí hoje, constrangido, ele emitiu uma nota dizendo, veja bem, por uma questão de segurança jurídica, não vai ser cobrada de forma retroativa. Ou seja, ele está completamente perdido, desconectado. Agora, Pavivi, sabe qual foi o grande erro do Bolsonaro em relação a esses 14 mil dólares? É que ele esqueceu de esconder dentro da cueca. Se ele tivesse escondido dentro da cueca... Aí é democrático. É democrático, ele estaria solto, sem tornozeleira. Né? Daí virava o dólar carbonara. Exatamente. Passado no ovo, né? Você escondeu ali. É igual certas calcinhas. Exatamente. Então o erro foi não ter guardado dentro da cueca, porque aí seria legítimo e seria democrático. E para concluir, Pavivi, gostei da expressão que o Bolsonaro usou, né? Hoje foi uma suprema humilhação. O vídeo terminou, mas o debate continua todos os dias às 19h30, 7h30 da noite. Eu estou ao vivo no canal do Metrópolis, no YouTube, analisando os principais acontecimentos da política brasileira com análise afiada, clareza e, espero eu, bom humor. Quer acompanhar ao vivo? Te espero no Pavinato 7h30 no canal do Metrópolis.